A manchete é: PDT de Ciro Gomes contrata marqueteiro que ganhou fama trabalhando pro PT. Existem muitas maneiras de comunicar o mesmo fato e muitas vezes os ódios e amores, as simpatias e antipatias de quem comunica, todas essas coisas acabam ficando muito evidentes. Eu, por exemplo, disse: PDT de Ciro Gomes contrata marqueteiro que fez fama trabalhando pro PT. Mas tem gente que deu essa manchete de outro jeito e acho que tudo bem. Olha aí como a Jovem Pan deu a mesma notícia. Após deixar prisão, João Santana, ex-marqueteiro do PT, é contratado pelo PDT de Ciro Gomes. Bom, é verdade também, mas é uma verdade assim com um sabor Jovem Pan. Para a Jovem Pan, como você viu aí, o que interessa mais é a tumultuada vida jurídica do João Santana. Mas vamos para Veja, vai. Lá está escrito: contratado pelo PDT, João Santana receberá cerca de R$250 mil por mês. Quer dizer, para Veja o que interessa é o salário que o cara vai receber. O portal Terra, por sua vez, parece ter sido mais objetivo. Vamos lá. Ciro Gomes anuncia João Santana como marqueteiro do PDT. E aí é só no corpo do texto, e não na manchete, que o portal Terra vai dizer pra gente quem é, afinal de contas, o João Santana. Vamos lá pro texto. Ex-marqueteiro oficial do PT, João Santana, coordenou as campanhas de Lula em 2006 e de Dilma Rousseff em 2010 e em 2014. O publicitário foi condenado na Operação Lava Jato a uma pena de 7 anos e 6 meses por lavagem de dinheiro. Após um acordo de delação premiada, cumpriu cerca de 1 ano e meio de reclusão no regime fechado, com o uso de tornozeleira. Acontece que a biografia, a importância e as controvérsias do João Santana, essas coisas elas não cabem num parágrafo só, não mesmo. Aliás, elas mal couberam num texto inteiro que a revista Época publicou em 2013, meses antes da corrida eleitoral de 2014, que o João Santana ajudaria a Dilma Rousseff a levar. Naquela oportunidade, a revista traçou um perfil do marqueteiro. E olha, a reportagem tinha mesmo muita coisa para contar, porque, àquelas alturas, o João Santana já tinha ajudado a eleger 6 presidentes e contava com serviços prestados em outros países, tipo Panamá, Angola e até Argentina. E assim, nessa reportagem da revista Época, que traça lá o perfil do João Santana, você fica com a impressão de estar diante de um marqueteiro maluco beleza, e acho que isso se expressa bem em frases tipo essa aqui: Lula é vulcão, Dilma é raio laser. Nessa mesma oportunidade, ele ainda apresentou uma definição dele mesmo, disse assim quem é o João Santana por João Santana, e fez lá umas previsões sobre o Brasil que, sério, meio que se confirmaram. Dá uma lida. Sou um dos últimos socialistas românticos e um dos primeiros socialistas cibernéticos, ao mesmo tempo utópico e descrente, ao mesmo tempo sério e debochado. Faz uma profecia para o Brasil. Aqui ocorrerão neste século as grandes tramas neopolíticas, neoestéticas e cibernéticas. Gosto muito da definição espiritualista de que o Brasil é o laboratório do Espírito Santo. Pois é, e foi dentro desse laboratório de Espírito Santo que o João Santana foi submetido a algumas experiências dolorosas. Eu estou falando da Operação Lava Jato. Ele e a esposa, chamada Mônica Moura, foram presos na operação numa fase que foi batizada como Acarajé. Essa nova fase da Operação Lava Jato está sendo chamada de acarajé, que era o termo usado por alguns investigados para nominar dinheiro em espécie. São 3 focos dessa nova operação: a construtora Odebrecht, o marqueteiro ligado ao PT João Santana e também o operador de pagamentos de propina Zivis Cornic. Aí depois disso, o João Santana optou pela delação premiada. Essa delação que ele fez, ela ficou em sigilo durante um tempo, mas eventualmente foi liberada para o público. E quando foi liberada, vieram à tona umas coisas assim meio, sei lá, escabrosas, mas ao mesmo tempo meio engraçadas. Vamos dar uma lida na Veja aqui, por favor. João Santana narra que em 2002 o ex-senador Delcídio do Amaral chamou até sua casa, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E lá pediu ao publicitário que assumisse o marketing de sua campanha ao Senado. Lá pelas tantas, Delcídio achou por bem convidar Santana a uma visita à sauna da residência, onde poderiam negociar mais à vontade. Sabe o que é uma sauna? E você entendeu o que à vontade significa. Eles estavam pelados na hora de negociar a grana. Por quê? O João Santana explica também na delação. Talvez ele tivesse receio de que eu pudesse ter alguma coisa para gravar. Ele começou a conversar: esse pagamento tem que ser oficial? Não oficial? Qual é o custo?
Olha, esse trecho do depoimento do João Santana, ele dá uma medida de como as campanhas são feitas, são realizadas no Brasil. Porque o Caixa 2 é sim uma prática recorrente no Brasil, é sim uma instituição nacional, tipo a caipirinha e o crime ambiental. E olha, qualquer pessoa que queira discutir corrupção a sério precisa discutir financiamento eleitoral primeiro, porque as duas coisas têm tudo a ver. E aí, adivinha, é óbvio que quando o PDT se aproxima do João Santana, o partido é confrontado com essas coisas todas, tem que dizer algo a respeito desses escândalos do passado. E essa tarefa foi repassada ao Carlos Lupe, que é o presidente do PDT. Tem uma reportagem da Veja aqui com declarações do Lupe e lá a gente vai ler. É um processo que ele já respondeu, diz o Carlos Lupe. Foi penalizado e ninguém pode ser condenado a não trabalhar. Estamos contratando o serviço pelo partido, direitinho. Se formos nessa de achar que a pessoa pode ter cometido um erro e não ter direito a trabalhar, acabou a humanidade. E aí, nessa mesmíssima reportagem, o Carlos Lupe explicou qual é, ou talvez quais são, os primeiros serviços que o João Santana deve prestar ao PDT. De volta à leitura, ele vai fazer toda a remodelação da página do partido, das redes sociais e começar a estruturar a campanha do Ciro. É um contrato com o partido para que ele ajude como um todo e em campanhas de candidatos. Pausa tudo só um instantinho, é que eu queria saber o que é que o João Santana diria desse material aqui. Porque eu realmente fico sem saber o que pensar. Por um lado parece tosco, por outro, não foi com esse tipo de estética que o Bolsonaro venceu as eleições? Pois é, fica aí a dúvida. Uma das dificuldades do João Santana e de qualquer um envolvido no marketing eleitoral de qualquer campanha para 2022 é conseguir antever as instabilidades do cenário eleitoral brasileiro. Não tá fácil para ninguém e, obviamente, o PDT não está imune a essas instabilidades, não. Até dia desses, o Lula estava inelegível. Isso mudou, e aí quando isso mudou, a posição do PDT dentro da corrida eleitoral também mudou. E as pesquisas eleitorais, elas não pintam um cenário muito otimista para o PDT, não. Pelo menos não por enquanto, porque, como eu disse, o cenário é instável e tudo pode mudar a qualquer momento. Mas, por enquanto, a realidade é essa aí, ó. Pela primeira vez, Lula vence Bolsonaro em 2022. Essa pesquisa foi encomendada pela revista Exame, que pode ser acusada de tudo menos de ser petista. Vamos olhar com calma para essa pesquisa, que foi publicada no dia 23 de abril de 2020. Aqui a gente vê um primeiro turno em que Lula aparece com 33%. Na sequência viria Bolsonaro com 32% e o Ciro Gomes está em terceiro lugar com 9%. A pesquisa também se propõe a projetar alguns cenários de segundo turno e o primeiro deles tem Lula contra Bolsonaro. Lula tem 40% e Bolsonaro 38%. Na sequência vem um segundo turno em que Jair Bolsonaro enfrenta Ciro Gomes. 44% para Bolsonaro, 34% para o Ciro Gomes. Uma outra simulação aqui traz Jair Bolsonaro contra João Dória. Jair Bolsonaro com 46%, Dória com 29%. Para finalizar tem Bolsonaro contra Huck. 40% para o Bolsonaro, 38% para o Luciano Huck. Ou seja, 4 cenários traçados, Bolsonaro só sai derrotado em um deles e é quando ele enfrenta Lula do PT. E quanto mais vai se materializando esse cenário em que o PT enfrentaria Bolsonaro em 2022, mais hostis vão ficando as declarações do Ciro Gomes sobre o PT. Vamos lá para o Globo. Eu viajaria a Paris no segundo turno com mais convicção. PT nunca mais, diz Ciro Gomes. Uma declaração como essa é até previsível e aqui a gente precisa compreender as necessidades estratégicas do PDT do Ciro Gomes. Olha de novo para a pesquisa. Ciro Gomes com 9%, Lula com 33%. Se quiser chegar num segundo turno, o Ciro Gomes precisa imperativamente converter uma parte dos votos do PT para ele. Então, atacar o PT faz mais sentido agora do que nunca. E da mesma forma, faz sentido que o PT use o ataque como uma defesa contra essa estratégia. E é isso que nos leva a essa entrevista que o João Santana concedeu ao Roda Viva alguns meses atrás. Aquelas alturas ele já devia estar negociando com o PDT. Por quê? Bom, porque ele disse isso aqui. Se as esquerdas se unirem em torno de Ciro Gomes pode ser um candidato extremamente viável. Extremamente viável.
Aí depois disso ele começa a falar sobre Lula concorrendo em 2022. E o que ele diz nessa oportunidade é muito parecido com qualquer coisa que você poderia ouvir do Ciro Gomes ou de qualquer outra liderança do PDT. Depois é o seguinte, Lula também tem que tirar da cabeça que ele precise de um novo banho de urna presidencial para se purificar ou para reconstruir a imagem. Não, ele não precisa disso. Ele não pode perder, porque se perder afunda mais ele e o PT. E não pode ganhar, nesse sentido metafórico que eu estou usando, porque vai estressar ainda mais o ambiente político. Vai chegar, assumiria o governo sangrando. Na sequência, ele sugere um destino, sugere uma posição para Lula na eleição de 2022. Faz essa sugestão só para concluir que ela é impossível. Lula seria o melhor perfil de vice-presidente que podia ter. A vice de quem? Imitar... Vice do Ciro, é isso? É impossível ser isso. Seria o melhor. Essa chapa seria imbatível, mas os éguas, os venenos... Olha, é improvável que as dificuldades de aproximação entre PT e PDT tenham a ver apenas com ego, com vaidade, com sentimento, com subjetividade, como pontuou ali o João Santana. Na real, é tudo mais objetivo, é tudo mais racional. É que os interesses do PT e do PDT, eles não estão alinhados. Ao contrário, esses interesses, pelo momento, eles estão em choque. É ingênuo pensar o contrário. Para chegar ao poder, um partido precisa ter um projeto de poder. E não há nada de errado com isso, desde que esse projeto de poder seja colocado em prática dentro das 4 linhas do jogo da democracia. Olha, eu não sei você, mas o projeto de poder que mais me preocupa nesse momento é aquele que tem ignorado essas linhas e tem atentado contra vidas e instituições de maneira cotidiana. Eu nem estou tão interessado assim em saber quem vence. Não, desde que essa aberração aqui seja derrotada em nome da minha, da sua, da nossa sobrevivência. Porque eu não posso me dar ao luxo de ter um projeto de poder. Não. Nesse momento, o meu maior projeto é sobreviver. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.